Hello, students! How are you today? Como vocês estão hoje? Espero que estejam bem. Muito bem, na nossa aula de hoje nós iremos corrigir as páginas da atividade anterior e iremos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá bom? Ainda temos o conteúdo de gramática que nós vamos aprender hoje. Então vamos corrigir, depois nós vamos para a gramática. Muito bem. A primeira página era a página 84. Vocês iriam preencher essa tabela utilizando as informações que estão no convite de aniversário. Então, o que você iria preencher? O nome já estava, então você iria preencher age, idade. Qual era a idade que ela estava fazendo? 11 anos. Era o 11º aniversário dela, então nós iremos colocar 11th. 11 tem um assopro no final por causa desse TH que nós vamos já entender por quê. When, quando. Quando foi o aniversário dela, que estava no convite? Sunday, August 22nd. Então, é no domingo, dia 22 de agosto. Where, onde. Qual o endereço da festa? 334 Captain Parker Road. Então, 334 é o número da casa, Captain Parker Road é o nome da rua. What time? Que horas será a festa? From 6 p.m. to 10 p.m. De 6 horas da tarde até 10 horas da noite. Food, comida. Quais as comidas seriam servidas na festa? Hamburgers, pizza, ice cream and delicious food. Se precisarem pausar para fazer a correção, podem pausar, que nós vamos dar continuidade à correção. Página 85 era de colar os adesivos, dos adesivos relacionados à festa de aniversário, tanto things como actions. Things, nós temos balloons, birthday hats, blow out candles, cake, sandwiches, sweets. E aí, depois vocês iriam colar sobre actions, dance, greet guests, open gifts, play games, sing happy birthday, talk with friends. Por último, vocês iriam circular as palavras no caça-palavras e depois iriam separar na tabela. De um lado as actions, do outro lado things. Quais foram as actions que nós encontramos aí nesse caça-palavras? Blow out candles, dance, greet guests, open gifts, play games, sing. E quais foram as things? Balloons, birthday hat, birthday cake, sandwiches, sweets. Se vocês precisarem, podem pausar para poder ver se conseguiram encontrar todas as palavras ali no caça-palavras. Muito bem. O nosso conteúdo vai continuar com os ordinal numbers. Ordinal numbers, que são os números ordinais. Os números ordinais, eles servem para indicar ordem ou posição. Por exemplo, no português nós temos primeiro, segundo, terceiro, quarto, enfim. No inglês nós também temos esses números. Então nós temos aqui do 1 até o 31. Por que até o 31? Porque juntamente com os números ordinais nós iremos aprender sobre os meses do ano. E os meses só podem ir até o dia 31. Então vocês vão já entender por quê. Então o que nós temos aqui? First, second,
third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Então, o que é que vocês estão percebendo aqui? Vocês conseguiram perceber o que são essas letras? Por exemplo, no número 1 tem ST, no número 2 tem ND, no número 3 RD e o restante tem TH. Vocês conseguiram perceber por quê? Por causa do final, da forma como ele é escrito. Por exemplo, o first termina com ST. Então você vai colocar o número 1, ST. O 2, second, termina com ND. Então você vai colocar o número 2 e o ND. Third, termina com RD. Fourth, termina com TH. Então essas letras são as terminações. Assim como nos números ordinais em português nós utilizamos aquela bolinha, aqui nós iremos utilizar as letras que terminam na escrita. Então, eu vou colocar aqui uns exemplos para vocês que vai ficar mais fácil de entender. Vamos lá. Exemplos. Todos os números que terminam com 1, seja o 1 ou o 21 ou o 31, eles terminam com first, porque 1, first, 21, 21st, 31, 31st. Por conta disso, todos os que tiverem o 1, você vai acrescentar o ST, menos no 11. Próximo exemplo. Second and third. Esses dois são os diferentes, eles são os diferentões, né? Eles são os únicos que têm o ND e o RD, que é o número 2 e o número 3. Então, o número 2, second, número 3, third. E o restante, você vai utilizar o TH, tá bom? Por exemplo, fourth, ninth, 25th. Se vocês perceberem, esse TH, ele tem um som de assopro, é como se você estivesse assoprando. Fourth, ninth, 25th. É como se você estivesse fazendo um assopro. Então, de maneira bem mais simplificada, terminou com um ST, número 2 ND, número 3 RD e o restante TH. Qualquer coisa é só vocês olharem, voltarem na tabela, ou olharem a tabela que está na página 87, ou qualquer coisa, se não tiver entendido mesmo assim, pode vir me perguntar. Finalizando o conteúdo, temos os meses do ano, que de certa forma são mais simples, mais fácil de entender porque lembra um pouco a escrita em português. Então nós temos January, February, March, April, May, June, July, August,
September, October, November, December. Lembram que eu falei assim que nós começamos a falar sobre os números ordinais, que nós iríamos estudar do 1 até o 31, porque nós iremos juntar esses dois conteúdos? Muito bem. Vou colocar aqui uns exemplos para que vocês possam entender do que é que eu estou falando. Bem, vocês já perceberam, quando vocês vão falar uma data aqui, que nós não falamos em números ordinais? Nós falamos em números cardinais. Por exemplo, dia 15 de janeiro, dia 23 de fevereiro. O único dia em que nós falamos utilizando um número ordinal é o dia primeiro, o primeiro dia do mês. Nós falamos 1º de janeiro, 1º de fevereiro, 1º de março. Já em inglês, eles utilizam os números ordinais em todo o mês. Então, eles vão utilizar aqueles números ali que eu coloquei na tabela para vocês. Então, por exemplo, eu coloquei aqui uma frase: The first day of March. O primeiro dia de março. Como eu iria escrever isso em inglês? March 1st. March 1st. Segundo exemplo, the 21st day of November. O que é 21st? 21. O 21º dia de novembro. November 21st. November 21st. Terceiro exemplo, the second day of July. O segundo dia de julho. July 2nd. July 2nd. Então, eles realmente falam os números ordinais durante todos os dias do ano, diferente aqui de nós que falamos português, tá bom? Olha só. Vou colocar aqui um vídeo para vocês em que ele vai juntar também os dois conteúdos que nós falamos aqui: os dias, os números ordinais e os meses do ano, tá bom? Não fiquem preocupados, não se apavorem, meu Deus, eu tenho que aprender. Vocês vão entender, tá bom? Nós vamos também ter atividades, vocês vão conseguir compreender, vocês podem tirar dúvidas comigo também, ok? Vamos prestar atenção no vídeo, no final eu vou explicar a atividade. Hello everyone. Today we have months and dates, vocabulary, and ordinal numbers. Welcome. First of all, we have the 12 months of the year. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. The dates and the ordinal numbers. There are usually 31 days in a month. To indicate them in the calendar, it is necessary to use ordinal numbers. For example, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth,
10th, 10th, 11th, 11th, 12th, 12th, 13th, 13th, 14th, 14th, 15th, 15th, 16th, 16th, 17th, 17th, 18th, 18th, 19th, 19th, 20th, 20th, 21st, 21st, 22nd, 22nd, 23rd, 23rd, 24th, 24th, 25th, 25th, 26th, 26th, 27th, 27th, 28th, 28th, 29th, 29th, 30th, 30th, 31st, 31st. And this is how we complete the 31 days of the month. How can I indicate a date in English? First, say the month. And now, say the ordinal number of a day. For example, when is Christmas? It's on December 24th. When is Mother's Day? It's on May 27th. And now it is your turn. What date is today? Thank you very much for watching. Bem, vamos começar a atividade na página 87. Nós temos aí o alfabeto. Vocês sabem que o alfabeto tem uma ordem: primeira letra, segunda letra, terceira, quarta. Então você vai responder as questões de acordo com a letra que ele está pedindo. Por exemplo, na letra A, ele está perguntando qual é a ordem da letra A. A letra A, ela é a primeira letra, então você vai responder com first. Letra B está perguntando o H. Em qual ordem está o H no alfabeto? Você olha e responde em inglês. Indo para a questão 88, você vai ouvir o que eu estou falando e vai numerar de acordo com a ordem. Tá bom? É só colocar um número. Número 1, birthday party. Então, você vai colocar um 1 aonde está birthday party. Número 2, sandwich. Número 3, balloons. Número 4, birthday hat. Número 5, gift. Número 6, sweets. Muito bem. Questão 8 é apenas de leitura. Questão 9, eu vou dizer os meses e vocês irão escrever em inglês. Letra A, April. Letra B, October. Letra C, July. Letra D, January. Letra E, February. Muito bem, qualquer coisa vocês podem voltar o áudio para ouvir novamente. Por último, a página 89, na questão 10. Vocês irão preencher esses balões com essas expressões que eu coloquei aí. What is, name, how, 25, when, August, enfim. Todas as expressões vocês vão utilizar nos balões, tá bom? Nenhuma das expressões vai se repetir, vai ser uma expressão, uma palavrinha para cada balão. Então, escutem só. Letra A. What is your name? My name is Miss Polly Jones. Então, já utilizamos aí 2 termos que estão aí nesse meio que eu escrevi para vocês. Letra B.
How old are you, Miss Jones? I am 25 years old. Letra C. When is your birthday? It's on August 16th. What is your job? I am a teacher. How many students are there in your classroom? There are 30 students. And what time is it? It's 8 o'clock. It's time to start our class. Ok, thanks for the interview, Miss Jones. Muito bem. Então, os termos que eu falei são esses mesmos termos que estão aí escritos, ok? Vocês podem ouvir novamente e ir encaixando cada um deles. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo, tá bom? Não fiquem com a dúvida, não durmam com a dúvida na cabeça, tá bom? See you on the next class. Bye bye, students.